Olá, tudo bem? Eu sou a Camila Porto e eu quero te dar as boas-vindas à minha palestra aqui no Congresso de Afiliados. Eu quero aproveitar essa abertura só para deixar um agradecimento especial para o Vitor Damasio por ter me convidado para participar desse evento só com feras aí do mercado. Então, Vitor, se você está assistindo, muito obrigada aí pela oportunidade. E é claro que eu não posso deixar de agradecer a você que está me assistindo aqui no Congresso. É uma honra enorme ter você aqui participando da minha palestra para aprender mais sobre Facebook. Bem, eu sou autora do livro Facebook Marketing, tudo o que você precisa saber para gerar negócios na maior rede social do mundo. Eu já trabalho com o Facebook Marketing há 4 anos e o que eu vou falar hoje na minha palestra é um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do que eu venho trabalhando, testando, buscando informações para que você consiga gerar leads pagando muito pouco. Tá? Eu tenho um case muito legal onde eu gerei 44 leads pagando menos de 1 centavo. E nessa palestra, então, eu vou te mostrar como que eu consegui isso. É claro que nem só de pagar lead barato vive um afiliado, então eu vou trazer também outras dicas importantes para você gerar leads utilizando o potencial do Facebook e não necessariamente apenas gerando leads a partir do dinheiro, né, com as estratégias de anúncio. Então eu vou trazer algumas estratégias alternativas para te mostrar que vão te ajudar a gerar leads, tendo em vista que aí os leads, as listas são onde está o dinheiro, né? Como muita gente fala. Então, é sobre isso que eu vou falar na minha palestra, como a gente vai trabalhar com o Facebook para esse propósito de gerar leads pagando muito pouco, em alguns casos centavos mesmo, e em algumas situações também até não pagando nada, com algumas dicas que eu vou trazer para você. Então, eu te convido a se ajeitar na cadeira, que a gente vai começar a minha palestra sobre como gerar leads pagando centavos. Eu espero muito que você goste. No final da palestra vai ter um presente que eu preparei para você que está assistindo aqui o Congresso. E eu espero então que você aprenda muito junto comigo e eu então te vejo assistindo a minha palestra. Então vamos lá para a tela, eu vou te mostrar vários slides, várias informações importantes para você então saber como que você pode gerar leads pelo Facebook, com a ajuda do Facebook, pagando muito barato ou em alguns casos até não pagando nada. Então vem comigo que eu vou te mostrar como que a gente vai conseguir isso. Então vamos para lá. Bem, então bem-vindo aqui à nossa palestra sobre como captar leads de qualidade pagando alguns centavos. Aqui, antes de começar, eu quero frisar a palavra leads de qualidade, tá? Não sei se você acompanha o meu trabalho, se você ainda não me conhecia, né? Eu tenho sempre uma filosofia, uma orientação, vamos dizer assim, a trabalhar muito com a qualidade dos fãs, dos leads, dos clientes, enfim. Eu sempre busco isso. Enquanto muitas pessoas focam, né, em número, em volume, eu foco em qualidade, porque como eu trabalho com o marketing digital e com mídias sociais especificamente, eu entendo o quanto a qualidade é importante, porque a gente está trabalhando com pessoas e com relacionamento. Certo? Então, você se relacionar com pessoas de qualidade, com pessoas que realmente estão interessadas em você, que são pessoas de verdade, vamos dizer assim, eu acho que é onde está a grande diferença. É claro que se você conseguir volume de pessoas de qualidade, aí você tem o queijo e a faca, né? A faca e o queijo na mão aí para você ter resultados. Então, só frisando nessa questão, captar leads de qualidade, tá? Eu não vou falar sobre volume de leads, muitos leads, centenas, milhares de leads. É claro que se você conseguir, enfim, quiser, não tenho dúvida que as dicas que eu vou te passar aqui nessa palestra vão ser replicáveis para esse propósito. Mas a ideia aqui é trabalhar com também a qualidade, certo? Então, por isso que a gente vai trabalhar nessa perspectiva de pagando alguns centavos, certo? Leads de qualidade pagando alguns centavos, e algumas coisas que eu vou trazer para você podem até ser gratuitas, né? Você vai ter um custo, óbvio, de colocar, implementar aquilo, mas não vai ter um custo financeiro atrelado a isso. Bem, vamos lá, vamos começar então. Eu vou te falar como eu paguei menos de 1 centavo por lead, né? Esse é o sonho aí de muitas pessoas, e eu vou te mostrar 2 passos muito simples que você vai poder utilizar, que eu coloquei nesse anúncio, 2 coisas muito simples que eu coloquei nesse anúncio, 3 coisas muito simples que eu coloquei nesse anúncio e que me permitiram ter esse resultado, tá? Então eu vou te mostrar como que você vai poder conseguir isso. É claro que talvez você não consiga o resultado que eu consegui, né, tendo ali menos de 1 centavo por conversão, e como eu falei, não é necessariamente volume, mas sim qualidade,
Mas eu vou te mostrar então como que você pode começar a pensar, né? O importante é que quando a gente for fazer a trabalhar com os anúncios especificamente, é entender como eles funcionam e como cada coisa se encaixa em cada situação específica. E eu vou te falar um pouquinho mais sobre isso, como eu paguei menos de 1 centavo por lead, mas a gente vai chegar lá, fique tranquilo. Bem, antes de começar, eu acho importante definir, trazer a minha visão do que são leads, tá? Você que talvez está chegando agora no mundo de afiliados, você que está aí conhecendo agora esse universo, talvez tenha essa dúvida, talvez já tenha ouvido falar muito sobre leads, mas ainda não tenha entendido como é, então eu acho importante trazer aqui essa definição para você, tá? O que eu acho que são leads? Qual é a minha definição de leads? É uma definição um pouco longa, mas eu acho que ela contempla aí vários pontos importantes. Eu defino como leads são informações coletadas de pessoas com interesse, frisando interesse, em algum conteúdo, produto, serviço ou informação que a sua empresa fornece. Aí, por empresa, só fazendo um parênteses, leia-se empresas, empresários, negócios, afiliados, enfim, eu entendo que todo mundo vende alguma coisa, então se você é um afiliado, você tem uma empresa, né? Você é um representante de outras pessoas, você é um representante de outras marcas e sim, você tem uma empresa, né? Muitos afiliados têm essa dúvida, ai Camila, mas eu tenho uma empresa? Claro que você tem, se você está representando outra, você está levando aquele produto, né? Você está sendo um representante comercial, vamos dizer assim, o distribuidor daquilo, certamente você tem. Bem, voltando, na maioria dos casos, a captação de leads busca a geração de listas de contatos. Estas podem ser constituídas por e-mails, telefones ou endereços, por exemplo. E a partir dessas informações é possível criar uma base de dados de pessoas interessadas em determinado tema e com potencial de aquisição de bens ou serviços oferecidos por uma empresa. O que eu quero dizer com tudo isso aqui? Que, primeiro, leads são informações coletadas de pessoas com interesse em algum produto. O que eu entendo por isso? Que a pessoa tem que dar autorização para você coletar aquele dado. Ela tem que tomar a iniciativa, ela tem que te oferecer aquela informação porque ela está interessada, tá? Eu estou interessada em determinada coisa, então, ó, Camila, tá aqui o meu e-mail para você me mandar informações sobre isso, ou meu telefone. Aqui eu coloquei, né, e-mails, telefones e endereços, porque, claro que no mundo do internet marketing a gente trabalha muito com e-mail, enfim, as listas são compostas por e-mails, mas dependendo do teu segmento, dependendo do teu nicho, em muitos casos telefones ou endereços são muito importantes, tá? Eu conheço várias empresas, por exemplo, de imóveis planejados, de imóveis para casa, concessionárias de veículos, enfim, que eles fazem a sua base de leads a partir de telefones e endereço. Então, não se restrinja a e-mails nesse processo, tá? Dependendo do perfil, do comportamento do teu cliente, do teu consumidor, enfim, das oportunidades que você tem, telefones podem ser, ou endereços podem ser muito mais efetivos, tá? Não se retenha apenas aos e-mails. E a partir dessas informações, blá, 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 em determinado tema, que é o que você oferece, e com potencial de aquisição. Então, o fato de eu oferecer o meu e-mail, o meu contato para você, é porque eu tenho um potencial, um interesse maior naquele produto. E por que eu acho, então, que o lead são informações coletadas de pessoas com interesse? Se você coleta, né, compra uma base de e-mails, por exemplo, isso não é lead para mim, tá? Isso não é lead, isso é um monte de e-mails, certo? Eu acredito muito, eu tenho essa visão de que leads são as pessoas, são aquele que a gente chama de opt-in. Elas dão a autorização para você, disponibilizar conteúdo para ela, então são alguns pontos importantes que eu sempre friso nos meus cursos sobre essa questão. Por isso que eu falo muito da qualidade e não da quantidade, certo? Então, na minha visão, leads não é um volume, né? É um bando de dados, mas sim um banco de dados que você constrói aí com as suas estratégias. E aí, por que os leads são importantes? Né? Por que é importante você ter, então, o seu banco de dados dos seus clientes ou de potenciais clientes? Aqui eu trouxe uma frase do Groucho Marx que ele fala, né? Vamos descobrir um tesouro naquela casa, mas não há nenhuma casa, então vamos construí-la. Né? A intenção de você construir a sua base de leads, você ter a sua lista, é justamente para você ter o seu tesouro na sua casa, certo? E o que eu quero dizer com isso? Eu trabalho com Facebook Marketing já há 4 anos e eu entendo perfeitamente que o que a gente faz no Facebook a gente está fazendo numa casa alugada, certo? As regras, a bola é do Facebook. E se algum dia, algum momento eles quiserem mudar as regras do jogo, como eles fazem em alguns momentos, você está completamente dependente do Facebook. Se um dia ele quiser apagar o Facebook e levar todos os teus fãs,
você está sujeito a isso, porque o Facebook não é nosso. Então eu acho muito importante, eu sempre recomendo isso, que você trabalhe com a construção da sua audiência no Facebook, busque isso, é importante, você tem muitos recursos lá, mas também preocupe-se em informar a sua base de leads, a sua lista, para que você tenha isso sob controle caso aconteça alguma coisa, tá? Então não coloque todos os ovos dentro do Facebook, ou em qualquer outra rede social, porque é uma casa alugada. Então a tua lista é tua lista, e só se você, enfim, roubarem o teu computador ou apagarem a tua conta no teu serviço de e-mail, você perde aquilo, mas é muito mais difícil, tá? Então eu acho importante só essa questão de a tua lista é um seguro, né? Um backup que você tem do seu capital social, então eu acho importante você mantê-lo. E aí vem uma pergunta muito clássica, né? Ainda dentro desse contexto de definição de leads, uma pergunta muito clássica que vem sempre para mim: Camila, fãs são leads? Eu trouxe a definição de leads lá, e fãs são leads? Aí eu parei para pensar um pouco e cheguei à seguinte conclusão: que sim e que não, tá? Baseado naquela definição que eu coloquei lá no início, eu falei que leads são informações coletadas de pessoas com interesse. E a gente pode coletar informações dos nossos fãs no Facebook? Não, né? Eles vão lá, eles vão curtir a sua página. A partir do momento que eles curtem a sua página, você só tem um número lá, ou você consegue ver em alguns momentos quem curtiu a sua página, certo? Então, quando eles curtem a sua página, quando eles dão esse opt-in, vamos dizer assim, para receber informações suas, você não pode coletar, você não tem como coletar esses dados, certo? Existem algumas ferramentas que extraem aí várias informações dos seus fãs, ou de grupos, e uma série de outras coisas. Deixando clara a minha visão sobre isso, várias pessoas me perguntam, essas ferramentas, pelas diretrizes do Facebook, não são permitidas. Você só pode coletar informações que o usuário do Facebook dá permissão para coletar, certo? Então essas que chupam, né, a chupa-cabra aí que eu falo, essas ferramentas não podem ser utilizadas de acordo com as diretrizes do Facebook, tá? Então fica aí só a minha orientação em relação a isso, só para reforçar a minha visão sobre isso. Enfim, aí eu não recomendo que você use, porque eu sou uma profissional e eu não posso dizer para você burlar as diretrizes do Facebook, certo? Mas se você quiser, enfim, você é livre para fazer isso, as ferramentas estão aí e existem várias alternativas, tá? Mas só tô dizendo nesse aspecto que a pessoa curtiu a sua página, se ela não der autorização para você, ou se ela não oferecer o e-mail dela para você, você não pode, tá? Então, eu vou falar como que isso vai funcionar, como que você pode ter o fã e também o dado a partir aí do aplicativo muito interessante, que ela dá o opt-in, ela permite que você pegue o dado dela. Aí vem, na maioria dos casos, a captação de leads busca a geração de listas de contato. Eu entendo que os teus fãs são listas, né? São pessoas que você consegue conversar com elas, passar informação para essas pessoas. Então eu entendo que sim, né? Você não tem as informações mais pessoais, os e-mails, você não consegue coletar informações delas, mas você consegue entrar em contato com elas a partir do momento que você gera conteúdo. E uma base de dados de pessoas interessadas em determinado tema. Eu coloquei como sim e como não. Por que eu coloquei isso? De fato, o número de fãs na sua página é uma base de dados, né? São pessoas que você tem ali, são informações, enfim, números que você tem ali. Mas, né, interessadas em determinado tema, às vezes sim, às vezes não, né? O fato da pessoa curtir uma página significa que ela demonstra interesse naquilo, mas pode ser que no decorrer do tempo ela perca o interesse em aquela coisa, e daí não é tão fácil, vamos dizer assim, ou não é tão comum as pessoas descurtirem páginas, né? Elas saírem do número de páginas, elas ficam lá curtindo aquela página e elas não recebem mais aquele conteúdo e fica por isso mesmo. Então é mais difícil de limpar a lista, vamos dizer assim. Mas então aqui só alguns pontos importantes em relação aí essa questão de fãs e leads, né? Tendo em vista que eu trabalho com o Facebook. E nessa questão eu quero te falar algumas dicas de como que você vai transformar os seus fãs no Facebook em leads. Como eu falei, é importante que você tenha a sua casa. A gente está construindo a nossa casa no terreno do Facebook, e eu sugiro sempre que as pessoas transformem, na medida do possível, os fãs que elas têm no Facebook em leads também. Que elas consigam ter mais fãs e que elas consigam também ter os leads, tá? E uma das formas que eu sugiro fazer isso é trabalhar com os aplicativos no Facebook.
Os aplicativos no Facebook, eles vão trabalhar dentro de guias. Existem várias empresas que oferecem essas soluções para você construir lista. Aqui eu trouxe o exemplo da minha fanpage, que se você entrar lá, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 aplicativos para geração de lista. Eu tenho 3 e-books para baixar. Eu tenho, né, um é o primeiro capítulo do meu livro, esse que está aí na imagem. A pessoa pode baixar o primeiro capítulo do meu livro, se ela me der os dados dela. A gente tem outro e-book. Aí eu tenho uma entrevista que eu fiz com um amigo, onde a pessoa se cadastra ou curte para assistir a entrevista, e tem também uma lista para a pessoa se cadastrar ali por e-mail. Então, eu tenho 5 aplicativos do Facebook para captação de lista, geração de lista. E você pode fazer isso, então, transformando as pessoas que são seus fãs em leads. Como isso? Aí você, claro, cria lá o aplicativo, vai ter lá um box, a pessoa vai poder cadastrar o e-mail dela, ou a gente vai trabalhar com um aplicativo muito legal aqui que vai te ajudar muito nesse processo. Tá? Então, dentro do contexto do Facebook, você não precisa necessariamente ter um site, um blog, alguma coisa assim para começar a gerar lista. Você consegue gerar lista dentro da tua própria fanpage utilizando aplicativos. Então, se você ainda não tem dinheiro, se você ainda não está faturando como afiliado, essa é uma solução muito legal que vai quebrar um galhão aí para você, nesse propósito para você que está começando, certo? E aí, como que a gente pode trabalhar então com essas páginas de captura dentro do Facebook? A ferramenta que eu mais tenho usado e mais tenho recomendado ultimamente é o 22 Social, certo? Ele é uma ferramenta para criação de aplicativos dentro do Facebook. Ele vai criar guias personalizadas dentro da sua fanpage. E com isso você vai conseguir captar os dados das pessoas de uma maneira opt-in, certo? Para ela ter acesso àquelas informações, ela vai dar o ok, ela vai clicar no botão e ela vai dar o ok para baixar os dados. Você não vai capturar os dados sem o consentimento dela. É uma questão de, é uma troca. Você quer o conteúdo e eu quero ter o contato. Então, a gente vai fazer essa troca. Então, aqui tem o link do 22 Social. Ele tem um plano gratuito, que é bem legal, para você montar, então, guias muito simples do Facebook, como essa aqui. Você coloca uma headline, uma descrição e um botão para a pessoa clicar. Quando essa pessoa clica nesse botão, você vai capturar alguns dados, eu já vou te passar quais são. E aí, qual que é a dica, né, para esse propósito de você criar a lista? A gente trabalha muito com a questão da recompensa. Então, como eu falei ali, eu tenho 5 aplicativos, dos 5, 4 são recompensas. Então, lá tem 2 e-books, tem uma entrevista, vídeo com dica eu não tenho, cupom de desconto caso você tenha uma loja, alguma coisa assim, vale a pena pensar nisso. Ou um evento ao vivo, um hangout, enfim. Você vai criar uma recompensa para pegar, né, o lead, esse contato da pessoa, e vai entender que tipo de conteúdo ela está mais interessada, né? No meu caso, ali tem conteúdo sobre Facebook e sobre empreendedorismo. Então, dependendo de onde a pessoa acessar, eu vou saber em que tema ela tem mais interesse. Aqui, só para te falar o que você consegue pegar de dado quando você usa o 22 Social. Eu uso um plano já pago, né? Ele tem um plano gratuito, que ele tem várias restrições, mas quando a pessoa clica naquele botão verde ali, deixa eu voltar aqui, quando a pessoa clica naquele botão verde ali, baixe o e-book agora, ele vai capturar para mim o nome, sobrenome, o e-mail, o Facebook, o ID dessa pessoa no Facebook, o gênero e a data de nascimento, certo? Esses dados são opt-in. A pessoa clica e a ferramenta pega esses dados. Se você quiser deixar claro para a pessoa, eu deixo lá no aplicativo, né, um PS lá dizendo, seus dados podem ser utilizados para campanhas de e-mail, você está fornecendo os seus dados para a empresa, enfim, você pode deixar isso claro para a pessoa, tá? E quando ela clica ali naquele botão, ela vai automaticamente, né, a ferramenta pega esses dados, ele forma essa planilha para você, e aí depois você vai poder construir a tua lista, criar anúncios no Facebook, vai poder fazer todo o seu trabalho com o afiliado a partir do momento que você tem os seus dados, certo? Então essa é uma maneira que eu acho bem efetiva de transformar os seus fãs em leads, certo? Você vai capturar esses dados. E o mais legal que eu acho dessa ferramenta especificamente é que a pessoa não precisa digitar o e-mail, ela aperta ali e vai pegar o e-mail do Facebook. Aí qual que é o problema? Muitas pessoas não usam o mesmo e-mail, né, do Facebook para acessar o e-mail, né? O e-mail que ela recebe as suas mensagens não é o mesmo que ela usa para utilizar o Facebook, mas
A gente tem outras alternativas, por exemplo, trabalhando com o público personalizado no Facebook, de você impactar essas pessoas, criando as suas campanhas de anúncio, você consegue impactar essas pessoas e jogar elas para uma outra página de captura, enfim. Aí a gente tem outras formas, mas você tendo lead, você tendo os dados das pessoas que já baixaram o seu conteúdo, a sua recompensa, você pode trabalhar com ela tanto por e-mail quanto dentro do próprio Facebook, trabalhando lá, por exemplo, com os públicos personalizados, que são alguns dos recursos avançados que eu trato aí nos meus treinamentos. Então, você tem a lista, você cria seu público personalizado e você consegue falar com elas, apenas com as pessoas que baixaram o seu e-book a partir de anúncios no Facebook, tá? Então, são algumas coisas importantes, mas aqui, então, você vai ter a possibilidade de trabalhar com a captação de lead. No caso aqui, talvez você vá querer assinar o 22 Social, né? Ele tem um custo, se eu não me engano, acho que é $22, não sei. Você pode assinar ele ou pode usar ele gratuitamente e você vai gerar esses leads de forma gratuita, né? Vamos dizer assim, de forma gratuita. Você vai colocar lá na sua fanpage, vai ter a tua recompensa aí. Sempre que possível você vai divulgando, tem meu e-book, você coloca um link no teu site, enfim, ou você manda esse link para algum outro afiliado, algum parceiro, e as pessoas vão entrando ali na tua fanpage e vão automaticamente, diariamente, alimentando essa tua base. Aí quando você for fazer uma afiliação, vai fazer alguma ação, você tem já a tua base de dados. Então não é uma coisa que você precisa estar sempre... claro, se você quiser gerar tráfego para ali, né, contratar o Google, Facebook Ads, enfim, aí você vai ter as suas estratégias aí para aumentar essa lista, mas via de regra você consegue, então, mantendo essa lista ali, sem ter que ter um site fora, né, uma squeeze fora do Facebook, você consegue fazer com o 22 Social. E uma coisa legal do 22 Social, como eu falei, é que você consegue captar tanto o fã quanto o lead. Então, para a pessoa ter acesso àquele e-book, por exemplo, eu posso trabalhar com o chamado do Fangate, que é o quê? Eu coloco uma capa naquele botão e enquanto a pessoa não é o meu fã, ela não pode baixar. Então, o que eu consigo, né, com essas ações? Eu consigo aumentar o número de fãs na minha página e, ao mesmo tempo, eu consigo ter pessoas entrando na minha lista, tá? Então, eu gosto bastante desse formato, trabalhar com o Fangate para captação de fãs e de leads, porque eu consigo, geralmente, os dois, certo? Quando eu jogo para fora do Facebook, eu consigo apenas o lead. Aí eu vou te falar o que vale mais a pena aqui nesse propósito, mandar para dentro ou para fora do Facebook. E aí, claro, você pode trabalhar com a geração de tráfego para captação de leads, certo? Como eu falei, você pode criar, por exemplo, os aplicativos dentro do Facebook e deixar eles lá e você organicamente vai divulgando no seu perfil, na sua fanpage, vai apresentando aquilo, ou você pode utilizar os anúncios no Facebook para gerar tráfego para essa captação de leads, né? Para gerar um volume maior de tráfego para captação de leads. E é um pouquinho do que eu vou falar agora, né? Você pode criar anúncios, então, para suas páginas de captura dentro do Facebook. Então, tem lá os aplicativos. Você pode criar suas campanhas de anúncios para dentro desses aplicativos, certo? Então, é legal porque você consegue, como eu falei, o fã. Se você quiser aumentar o número de fãs na sua página, você consegue, porque a pessoa tem que curtir para baixar. E ao mesmo tempo, para ela baixar, ela vai ter que se cadastrar, certo? Aí é muito bacana porque você consegue, então, esses dois pontos. E como é que você faz isso? Você pode entrar lá em facebook.com/ads/manage. E aí, para você mandar para dentro do Facebook, caso você não tenha uma squeeze fora, no blog, um site, enfim, no Lead Pages, no Optimize Press, enfim, você manda ele para dentro do Facebook. E aí você vai ter, então, lá na opção curtidas da página, você vai pegar qual página você quer. E aí, você vai trabalhar com as imagens, com os textos, enfim, com todas as informações da construção do seu anúncio. E aí, na parte da criação do anúncio, você vai ter opções avançadas, aí opções de direcionamento. Você vai escolher para qual aplicativo você quer que a pessoa caia quando ela clicar no teu anúncio, certo? Então, é legal porque você trabalha com uma landing page, né? Você não vai jogar ela lá no teu Facebook, lá no meio de um monte de informação. Você vai jogar ela diretamente para a página que você quer que ela converta. Isso é importante. Eu já cansei de ver empreendedores e afiliados mandando pessoas lá para a home do Facebook, né, onde tem lá todas as informações, e aí o cara chega lá e fica perdido. Então é muito importante que você direcione suas campanhas direto para sua landing page, tá? Quero que a pessoa converta aqui, então você vai mandar ela para aquele lugar, tá? E aí você consegue fazer então essa
esse direcionamento dentro das suas campanhas de anúncio no Facebook, tá? É muito importante isso e algumas pessoas não sabem disso ou não sabiam que dava para fazer esse propósito. E uma coisa que eu gosto bastante nessa questão de transformar fãs em leads é você anunciar, se você já tem a tua base de fãs e você quer capturar os dados desses fãs, capturar essa base, fazer a tua base a partir dos leads, né? Eu sugiro muito que você trabalhe sempre que possível com anúncios para os seus fãs também, né? Então eu tenho lá 10 mil fãs, 15 mil fãs e quero capturar, criar minha lista a partir dos meus fãs. Você pode criar anúncio apenas para as pessoas que já curtem a sua página. Porque a gente sabe que quando você tem os seus fãs lá, seus 20 mil fãs, você não consegue conversar, entregar a tua mensagem para 20 mil pessoas. Existe uma série de limitações, existe uma série de quesitos que você não consegue se comunicar com 20 mil pessoas mesmo ela curtindo a tua página. Então eu acho importante você construir a tua casa dentro do Facebook, no teu terreno alugado, mas você já ir construindo, vamos dizer assim, o teu puxadinho a partir dos dados dos teus fãs. Então você consegue saber de quem curte a sua página, quem já tá na tua lista, levar eles para sua lista de e-mails. Então você pode trabalhar com apenas fãs, certo? Se você tem o propósito então de construir a lista e transformar fãs em leads, é a melhor alternativa. Direciona os seus anúncios apenas para quem curte a sua página. E nos meus testes os anúncios são mais baratos porque as pessoas já te conhecem, você acaba tendo mais clique, então o teu CTR ajuda a baixar o valor do custo por clique, né, ou custo por impressão, e as suas conversões são maiores porque a pessoa já te conhece, ela já te viu em algum lugar, enfim, ela já confia em você porque ela já é o teu fã. Então trabalhar com anúncios para os seus fãs eu acho muito importante, não só nesse processo de captação de lead, mas também toda a comunicação que você fizer. Eu sempre faço anúncios para o meu público desejado e também um anúncio específico para os meus fãs. E o fato deles já me conhecerem me proporciona, né, ter resultados melhores do que, em muitos casos, abrindo, né, para um público que não me conhece. Então, essa é uma dica importante. E por que eu falo sobre isso, né? Uma vez eu comentei num curso meu sobre essa questão, anunciar para os seus fãs. E uma pessoa perguntou, Camila, mas não é jogar dinheiro fora eu anunciar para os meus fãs? Eles já curtiram a minha página? Né? Claro que se você está fazendo um anúncio para ter mais pessoas curtindo a sua página, sem dúvida anunciar para os seus fãs não é um bom negócio. Mas nesse propósito, você está querendo trabalhar com a captação de lead, eu acho muito positivo, certo? Porque ele já te conhece, então o que falta para você é ter o contato dessa pessoa. E aí uma pergunta que sempre acontece, né, quando eu falo dessa questão de direcionar para dentro ou para fora do Facebook, muitas pessoas me perguntam o que vale mais a pena, para dentro ou fora do Facebook, né? Mandar o anúncio para dentro ou para uma squeeze fora do Facebook. Eu vou trazer aqui os resultados que eu tive agora numa campanha no mês de junho, tá? Mas eu vou, claro, não é um resultado absoluto, foi um resultado que eu tive, certo? Eu vou continuar fazendo esses testes para ver se isso acontece novamente agora nos próximos meses, certo? Então, o que vale mais a pena? No caso de uma campanha que eu fiz justamente para testar, eu fiz dois direcionamentos. Eu tenho lá um e-book e mandei para dentro do Facebook, aqui na imagem da direita, que é o botão, e para fora do Facebook, certo? Mandei para dentro e para fora. E aí, eu fui ver lá quanto que eu tive, né, o valor por conversão. Então, eu tive mais conversões fora do Facebook e um custo fora do Facebook mais barato por conversão, certo? E as conversões que eu mandei para dentro do Facebook, elas foram mais caras e elas foram lá metade, certo? Então, olhando assim, né, tendo em vista esses resultados específicos, a gente tem lá que mandar para fora do Facebook. Nesse caso, eu tive um volume de dados maior, eu tive um volume de leads capturados maior por um custo aí mais baixo, certo? Mas só para frisar de que quando eu mandei para dentro do Facebook, eu utilizando lá o 22 Social, eu capturei o fã e o lead. Então, eu tive duas conversões em uma, vamos dizer assim, né? Então, acabou sendo praticamente a mesma coisa, certo? Eu consegui, se a gente dividir, né, a conversão ali por 2, dá quase a mesma coisa. Então, assim, o ideal seria, obviamente, eu ter trabalhado apenas com a conversão dentro do Facebook com cadastro, né, não necessariamente com curtida, porque são conversões diferentes.
mas eu já tô tendo algumas informações importantes aqui, onde eu vou começar a pesar. Então eu já tive esses resultados, eu já fiz esse teste, então mandando para fora acaba sendo mais barato, mas são objetivos diferentes. Aqui um é curtida, o outro é cadastro, então é natural que haja essa discrepância, mas eu já tive uma noção do que valeu mais a pena, certo? Então, como o objetivo era ter cadastros, acredito que mandar para fora, nesse caso aqui, foi melhor, porque eu tive mais cadastros com valores menores, certo? Se eu quisesse ter mais curtidas na minha página e eu ter esse resultado aqui, né, eu teria que ter feito duas ações para mensurar a curtida, mas no caso desse anúncio específico era apenas para captação de lead. Então, né, nesse caso específico foi isso. Eu vou continuar fazendo os testes, vocês podem me acompanhando, aí eu vou passar depois o meu site, o meu Face para vocês acompanharem, para a gente avaliar aí o que está valendo mais a pena, certo? Mas eu sugiro que você faça esse teste. Crie um aplicativo dentro do teu Facebook com praticamente as mesmas informações, com a mesma recompensa, e crie também fora, e você faz essa campanha dupla, né? Manda um volume de pessoas para um lado e outro para o outro, para saber mais ou menos quanto que dá de resultado. Mas nesse caso específico aqui, no mês de junho, eu tive esses resultados. E aí vem aquela pergunta, tá, Camila, mas e pagar aquele centavo que você falou lá no início? Como é que eu vou conseguir, né? Como é que eu vou fazer conseguir pagar poucos centavos dentro das minhas campanhas de anúncio? Bem, aqui eu trouxe então o exemplo de um lançamento que eu fiz, né, de um curso novo, que se chama Facebook 30 minutos por dia. E aí eu fiz várias campanhas de anúncio, identifiquei a minha persona, identifiquei meu público-alvo, enfim, fiz tudo como manda o figurino. E aí eu fui fazer as campanhas de anúncio, certo? E um dos públicos que eu encontrei, eu peguei um nicho muito específico ali. Se você olhar, são 440 pessoas que eu peguei um nicho muito específico, que curtiam determinada página muito específica, e fiz anúncios para essas pessoas, e aí eu consegui ter aí essas conversões. Aqui é o anúncio que eu fiz para essas pessoas, tá? Eu peguei um nicho, né, no caso de marketing pessoal, que é um mercado que eu trabalho nesse curso também. E eu coloquei lá, né, uma questão de personalização muito simples. Deixa eu ver se vai passar aqui. Tá. Aqui é o anúncio, então, que eu fiz, tá? Esse anúncio foi no feed de notícias, com texto, enfim. E aí eu vou te passar como eu fiz esse anúncio, como eu pensei e como que isso me gerou aqueles resultados. Eu já imaginava que eu ia pagar muito pouco, mas me surpreendi também com o que o Facebook deu de resultado ali pra mim, tá? Mas aqui eu quero te passar uns passos como eu fiz, certo? O que eu pensei no momento de criar a minha campanha de anúncio. Primeira coisa, trabalhar com nichos e personalização. Isso é regra, né? Isso para quem trabalha com afiliado, isso é uma coisa muito comum. Mas em muitos casos as pessoas se perdem naquele volume. Tenho milhões de pessoas interessadas em tal coisa, então eles acham que vão vender para todo aquele povo. E eu penso da seguinte maneira: quanto mais nichado, quanto mais específico é o meu nicho, mais personalizado eu consigo ser, certo? Eu consigo entregar uma mensagem mais personalizada, e o Facebook permite que eu faça isso, certo? Então, a primeira coisa que eu sugiro que você, quando você vai trabalhar com essa tua a divulgação, primeiro, não seja afobado e tente pegar um volume lá de milhões de pessoas interessadas naquele produto, naquele tema. Por quê? Via de regra, não é todo mundo que vai estar interessado naquilo, certo? Quanto maior o público, maior é a dispersão, maior é o nível, né, a distância de interesse real daquilo. Então, eu tenho, né, reservo um tempo quando eu vou fazer uma campanha, pego nichos, vou com calma, vou trabalhando um por um, dezenas de anúncios, vou trabalhando, né, especificamente, trabalhando com a personalização. Aqui no caso desse anúncio, eu trabalhei lá, como era marketing pessoal, eu coloquei: alavanque a sua carreira. É uma personalização simples, né, mas é personalizado para quem está nesse universo do marketing pessoal, que eram 440 pessoas, eu converti aí em lead 10%. Então aqui, alavanque a sua carreira, certo? Essa era uma personalização muito simples, mas que deu resultado, certo? Então eu peguei um nicho, é claro que eu fiz dentro do marketing pessoal vários grupos, peguei várias páginas, várias informações, tinha lista já de marketing pessoal,
e fui trabalhando com essa personalização. Outros grupos de pessoas eu coloquei outras headlines, certo? Aumente seu faturamento para afiliados, venda mais com o Facebook para quem é empresário, enfim. Fui personalizando essa informação. E aí, qual que foi a grande questão que eu quero passar para você? É importante que você entenda, então, como os anúncios funcionam. E é importante que você entenda como o Facebook como um todo funciona, né? Por que determinada ferramenta foi feita e para que ela serve, né? Então, isso é importante. A partir do momento que você entende cada peça do Facebook, você começa a montar um quebra-cabeça e, pô, essa ferramenta vai me ajudar para isso. Essa segmentação vai me ajudar nisso, esse formato de anúncio me ajuda nisso, enfim, você entende, né, como ele é a peça e você vai montando o teu quebra-cabeça. Então, a primeira coisa, né, a primeira dica que eu te dou para que você consiga ter resultados mais acessíveis com o Facebook é: tenha paciência, encontre nichos quentes e não se preocupe em trabalhar com volume pequeno de pessoas, certo? A partir do momento que você trabalha com volume pequeno de pessoas, você consegue personalizar muito a tua informação. E não acho que o nicho, né? Eu entrei lá para as pessoas que curtem a página do Hotmart, certo? Ali tem um monte de gente interessada em um monte de coisa. Nem todo mundo ali é afiliado, enfim. Então é importante você entender isso, tá? Um nicho muito grande, eu acho que não funciona. E mesmo que tenha um nicho, cortar esse nicho em pedaços menores. Para públicos pequenos, eu uso sempre o feed de notícias. Aí que entra a questão das peças e do quebra-cabeça, certo? Quando a gente trabalha com anúncios ali na barra lateral, ali como tem até o espaço para 10 anúncios, você consegue entregar a tua campanha para um público maior. Então, qual que é a minha visão em relação a isso? Primeiro, anúncios na barra lateral, para mim, na minha visão, eles servem para quando você tem um público grande, certo? Porque você vai conseguir imprimir para várias pessoas, milhares de pessoas, aquele anúncio, porque você tem 10 espaços ali, né? Em média, 10 anúncios aparecem ali. Então, quando você tem um público grande, ali é um lugar legal, porque vai vai distribuir melhor a tua campanha de anúncio, né? Vai distribuir melhor e você não vai ter uma frequência muito alta. O que eu me refiro à frequência? É o número de vezes, em média, que cada pessoa vê a sua campanha de anúncio, certo? Então, ali na barra lateral, eu trabalho sempre com públicos maiores. Quando eu trabalho com públicos pequenos, como foi o caso aqui dessa campanha, eu trabalho apenas no feed de notícias. Por quê? O feed de notícias, ele camufla, vamos dizer assim, que é um anúncio, né? Fica muito menos perceptível que é um anúncio, porque ele se mistura ao conteúdo, então isso já gera um engajamento maior. E como no feed a exibição, o volume de anúncios exibido no feed é menor, você consegue, então, trabalhando com públicos pequenos, entregar essa informação para todo mundo sem aumentar muito a frequência. Porque quando você trabalha com públicos pequenos na barra lateral, a tua frequência acaba sendo muito alta, porque você tem um público pequeno e tem muito espaço, né? Tem muita alternativa para exibir o teu anúncio. Então, para públicos pequenos, até 1000 pessoas, mais ou menos, eu trabalho só com feed de notícias. Quando são públicos maiores, aí eu trabalho barra lateral e feed de notícias também, tá? Mas quando é público pequeno, eu trabalho só barra lateral. Então, é mais ou menos assim. Foram esses 2 passos que eu te sugiro, né? Trabalhar com nicho e personalização. Mesmo que tenha um nicho grande, corte esse nicho por faixa etária, por gênero, por localização. Eu gosto muito de trabalhar com esses nichos que você consegue personalizar. Então, quanto menor o teu público, mais assertivo você consegue ser com a tua comunicação. Trabalhar público grande, trabalhar a barra lateral, que dá resultado e você tem uma frequência mais controlada, você não fica chato aparecendo ali mais de 60 vezes na frequência para as pessoas. E no feed você tem, né, uma camuflagem, vamos dizer assim, que é um anúncio não sendo anúncio, né? Então, foi nisso que eu pensei quando eu fiz as minhas campanhas de anúncio. Mas o mais importante para você que está entrando nesse universo agora, que já tem alguma experiência, é testar sempre, certo? Isso deu certo para mim, isso funcionou para mim, mas talvez não funcione para você. Assim como eu falei que mandar para fora do Facebook para mim teve um resultado melhor, para você pode ser que não tenha. Então é importante você sempre testar. Não existe regra absoluta
na parte de anúncio do Facebook, porque, primeiro, é um mercado muito dinâmico, é uma competitividade muito grande, as coisas acontecem muito rápido, tem cada vez mais gente entrando, cada vez mais atenção das pessoas, então é importante você sempre testar. Talvez um resultado que você teve mês passado, esse mês, ele não se repita por uma série de fatores. Por exemplo, na Copa do Mundo foi um terror, porque teve uma queda em tudo, em venda, em clique, em tudo, enfim, porque teve um evento externo que afetou todo mundo. Então é importante você sempre testar e não há regra absoluta. O que eu estou te trazendo aqui são alternativas para você fazer os seus testes, coisas que eu fiz e funcionaram comigo, e busque a sua verdade absoluta, né? Nessa parte dos anúncios eu penso dessa maneira, porque são pessoas do outro lado, é um mercado, é como se fosse um leilão que a gente está trabalhando. Então tem coisas que vendem uma hora e horas não vendem, né? Então tem uma demanda e outras não, então é importante testar sempre. E como eu falei no início da palestra, eu queria deixar um presente para você, enfim, agradecimento ao Vitor aqui pelo convite. Eu quero deixar então para você um e-book grátis, 22 dicas de conteúdo no Facebook. Por que eu escolhi esse e-book para dar de presente para você? Eu gosto muito de trabalhar com qualidade, enfim, e como eu falei no início, a gente tem, né, no Facebook um relacionamento, são pessoas do outro lado. E por mais que você tenha a lista gigantesca ou a melhor lista do mundo, se você não trabalhar relacionamento, isso não vai dar resultado. E a mesma coisa acontece no Facebook. Então, por isso que eu falo sobre a questão da qualidade versus a quantidade. E quando eu falo em qualidade, é importante que você atraia fãs de qualidade para sua página e, ao mesmo tempo, você mantenha esses fãs engajados, porque esse engajamento que vai permitir que a tua empresa cresça, que o teu nome seja visto, que você consiga vender. E um dos maiores problemas das pessoas no Facebook é esse. O que eu posto, Camila? Como é que eu vou trabalhar esse engajamento? Então eu preparei 22 dicas de conteúdo no Facebook, que você pode baixar aqui por esse link, para que você tenha essas ideias para melhorar aí o teu conteúdo. Então foram dicas que eu venho desenvolvendo aí há 4 anos, com o que eu faço, com o que eu aplico, com o que eu aprendi com outros profissionais, que eu condensei aí nessas 22 dicas de conteúdo no Facebook. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse material. Ele é bem prático, com dicas bem práticas. Eu explico algumas informações importantes de cada dica, por que fazer aquilo, e eu tenho certeza que você vai ter uma melhoria aí nos seus resultados a partir do momento que você começar a aplicar algumas dicas dessas. Então não se esqueça da qualidade das pessoas no Facebook, não apenas a quantidade, porque é um relacionamento, são pessoas do outro lado, e a gente só consegue vender se a gente tiver um bom relacionamento, né? Você que é um afiliado sabe disso, ou tá descobrindo isso nesse mercado. E aí fica um convite para você que quiser acompanhar o meu trabalho. Aqui tá a minha fanpage, você pode curtir, tem lá muito material para você baixar gratuitamente. Você pode me mandar a sua dúvida, a sua pergunta, enfim, fica à vontade, a casa é sua. Tá lá a minha fanpage para você acompanhar o meu trabalho. Vai ser um prazer enorme ter você lá comigo, recebendo, enfim, comentando, participando das minhas postagens. Então eu te espero lá para curtir a minha página. E aí também eu tenho alguns treinamentos online sobre Facebook, o Facebook Essencial, o Facebook S, que você vai poder saber aqui mais nesses links, se você quiser ter mais informações ainda sobre como utilizar o Facebook para o seu negócio. Eu agradeço demais a sua presença aqui na minha palestra. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aprendido muitas coisas novas ou revisto algumas coisas que você já viu. Agradeço demais a tua presença. Te vejo lá então nas páginas do meu e-book, na minha fanpage.